Bem, hoje foram convocadas as eleições, mas antes de falar sobre isso, vamos destacar isto. Hoje soubemos, foi publicado pelo The Objective, as reclamações, já sabíamos que ele as tinha e que as expressou, mas claro, não de uma forma tão explícita como esta, né? Com a mensagem de WhatsApp de Florentino para Rubiales. Na temporada 18/19, isso foi em 6 de janeiro de 19. Faltava pouco para o lance do Pichu, Cuéllar e o Leganés no campo do Barça. Aquilo foi o cúmulo, vocês lembram, né? Aquelas imagens que nos esconderam e que descobrimos na Bein Sports e dissemos: aqui vimos isso e a confusão que deu, né? E aqui tenho que dizer, bem-vindos, madridistas, que eu não falei nada. Aliás, o Florentino foi muito bem o Florentino. A pena é que faltou algo mais contundente, né? E por quê? Depois, por interesses, por coisas, pelo que viemos contando nos últimos vídeos, por estar em conluio com o Barça e porque ao Madrid, de fato, faltou contundência nisso. E a contundência, e depois o Collins vai explicar, eu tirei um trecho do vídeo dele que achei magistral. Que o Real Madrid poderia ter com seus mais de 800 milhões de seguidores nas redes sociais. Esquece a televisão, esquece a Real Madrid Television, que pouquíssimas pessoas assistem. E o que acontece é que, de fato, algum vídeo da Real Madrid Television pode viralizar, etc. Mas isso não é nada perto da força que o Real Madrid tem. O problema é que durante todos esses anos não se usou todo o seu potencial para reclamarmos da raiz do problema. De um clube pagando a um chefe de arbitragem de uma empresa como a Mediapro. Por que será que o Florentino não mexeu com a Mediapro como deveria nesse balanço que ele fez sobre a imprensa e os meios de comunicação, né? Então, contra essa injustiça de arbitragem já documentada, com pagamentos do seu maior rival a um chefe de arbitragem durante mais de 2 décadas, com uma empresa como a Mediapro gerenciando o VAR e, na época, a transmissão dos jogos, e aí, o lance do Pichu Cuéllar, que acabei de mencionar, e o jogo entre Barça e Leganés, no Camp Nou, estavam esses aí controlando tudo aquilo. Bom, por que não se fez mais pressão ali? É uma pena, especialmente para que as pessoas saibam. Os mais de 800 milhões de seguidores nas redes sociais do Real Madrid para que soubessem. Todos estamos no mesmo barco. Você precisava controlar a narrativa, mas quem fez isso foi o Barça, e agora você aparece numa coletiva para xingar tudo. Não é suficiente. Claro que não, depois seguimos com essa mensagem. Mas antes, bem, a convocação de eleições por parte da diretoria do Real Madrid. Depois comentamos qual jogada numa partida entre Barça e Getafe Florentino reclamou. Mas vamos! Florentino, vamos. Naquela época não se sabia sobre Negreira, mas mais do que reclamar de jogadas, precisamos reclamar dos anos de pagamentos e tudo o que ocorreu. Convocação de eleições para presidente e diretoria. As candidaturas podem ser apresentadas de 14 a 23 de maio, ou seja, a partir de hoje até 23 de maio. Vocês sabem que amanhã é feriado em Madrid, não é dia útil, é San Isidro e depois até o fim de semana. É que eram 10... Quantos são? 10 dias, né? 10 dias. Do dia 14 até o dia 23 de maio, incluindo ambos, são 10 dias. 10 dias corridos, não dias úteis, não dias de expediente. Não quero pensar que também quiseram aproveitar a sexta-feira. 15 de maio, dia de San Isidro. É impressionante, mas tudo bem, isso é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Ontem eu dizia, e olha, eu sei que vocês já estão batendo no teclado. Não, porque você está do lado do Riquelme. Eu não estou do lado de ninguém. Eu não estou do lado de ninguém. Estou apenas expressando uma realidade. Para mim, isso parece pouco tempo. Bom, como os jornalistas estão contra mim e tal, vamos convocar eleições. Já, não sei o que vocês acham, mas não me parece a melhor maneira. Embora ontem, depois de uma entrevista do Flor com Pedro Heron, por parte do Florentino, eu dizia, olha, é verdade que o Florentino, no ano 2000,
As eleições foram convocadas assim rapidamente e ele teve que se virar e olha, ele conseguiu, né? E o Florentino se orgulhava disso e eu disse, pô, é verdade, é verdade. Espera aí, não foi bem assim. Foram convocadas em 30 de maio, lembra que ganhamos a oitava, e Lorenzo Sanz disse, agora é minha vez. Apesar dos problemas econômicos do Madrid, ele disse, acabei de ganhar a oitava, vou convocar eleições. Ninguém achava que iriam vencer Lorenzo Sanz. Vocês sabem quando foi a votação? 16 de julho. E aqui a votação seria por volta de, não quero errar muito, 7 de junho, acho. 7 de junho seria 7, 8 de junho não sei. O Papa acho que vem no dia 8, né? De junho tem que ser antes. Há uma diferença de pelo menos um mês. Com isso, claro, para o Florentino agora, isso sim, o Florentino já tinha conquistado o reconhecimento El conocimiento del... Florentino já havia se apresentado nas eleições e Florentino já trabalhava para se tornar conhecido. Coisa que o Riquelme não fez, porque, entre outras coisas, o Henrique Riquelme, está reclamando na carta que ele fez, escreveu com muita infelicidade, educação e com boa disposição, obrigado Florentino, etc., mas que, bom, o sócio ainda não o conhece muito, já, mas de quem é a culpa disso? A culpa é do Henrique Riquelme, certo? Ele deveria ter se tornado mais conhecido, certo? Ouvimos ele falar em 21. Agora surgem fotos dele com famosos. Alguns até postam imagens dele com Albizi e outros, tentando prejudicá-lo. Eu mesmo, muitas vezes tem uns que tiram foto até com o demônio, com o próprio diabo, não é? Por isso que em muitas ocasiões o negócio das fotos é muito traiçoeiro. Mas enfim, insisto, é que para mim tanto faz. Falo desse homem porque é ele que vai, é ele que pode se apresentar. Agora falamos sobre o Klopp, mas enfim, uma no cravo e outra na ferradura. Florentino teve pouco tempo, mas mais do que este homem terá. Florentino era mais conhecido pelos sócios. Já Riquelme reclama por não ser tão conhecido. Mas isso é responsabilidade dele, pois Florentino se fez conhecer na época. E aí, como seria? O Confidencial publica hoje, e não sou ingênuo, quero que saibam. O Confidencial é arqui-inimigo do Florentino. Teve que pagar, na verdade, por causa daquela decisão judicial, por causa dos áudios do Florentino, etc. Pegaram no pé do Florentino, muita gente pegou no pé do Florentino na Espanha. Quero que vocês saibam que, apesar do que vou mostrar do Collins, que é pura sensatez e bom senso, e do que venho opinando desde a coletiva de imprensa do Florentino, pelo que vejo com meus olhos e pelo que, depois de processar no meu cérebro, preciso dizer. Sobre isso, não posso enganar vocês, não posso dizer algo diferente do que penso, mas também digo, e já defendi o Florentino 1 milhão de vezes. Entre outras coisas, de todos esses desleixados e todos esses farrapos do Podemos, que agora aproveitaram as frases do Florentino. Bom, saiu um do Podemos, aquele que vocês conhecem, aquele do cabelo comprido, para dizer que ele estava insultando ao Ronaldo Nazário, Ronaldo o Gordo. Ontem, quando Florentino se referiu a Ronaldo, quis dizer Ronaldo Nazário e afirmou, veja, Ronaldo Gordo, mas é que era como todos o chamavam. Depois, Juanjo Maqueda escreveu, mas não era assim que todos o chamavam? Que Juanjo Maqueda, aliás, treinou o Ronaldo, bom, quando estava com Lopes Caro, né? E bom, e nada, toda essa corja de gente se aproveitou disso, que não fez nada na vida. Que, enfim, aproveitam para atacar o Florentino e vão sempre meter todos esses miseráveis, vão sempre meter contra eles e ao lado, nesse caso, do Florentino. Apesar disso, acredito que ele errou na coletiva de imprensa e mesmo agora mantenho minha opinião, mas tenho claras minhas prioridades. Mas claro, incluindo o que saiu no El Confidencial, e coloco isso como preâmbulo porque, bom, e o El Confidencial e até a capa do El Mundo está promovendo esse cara e tal. Olha, eu não sou ingênuo, poxa, tá bom? Mas uma coisa é haver meios de comunicação e pessoas interessadas, que Florentino saia dali, que tenham algo contra ele e tal, e outra coisa é a maneira de explicar, enfim, toda essa questão esportiva e tudo isso, bom, não me convence. E além disso, e agora coloco o Collins, a questão de que eu não gosto que me tratem como idiota e não gosto que mintam para mim em relação a se o Real Madrid foi defendido nos últimos anos, né?
Fiquem até o final, de verdade, com esse jeito de pensar. Collins, e o que vou mostrar do Collins, e o que vou colocar do último vídeo dele, que é muito interessante. Bom, Riquelme convoca em cima da hora os seus sócios de candidatura. Lembrem-se que ontem ele disse em um evento no México, vamos ver se conseguimos montar algo que faça sentido e possamos nos candidatar, né? Aqui dizem que ele entrou em contato com Jürgen Klopp, algo que o Látigo Serrano já comentou, e manda um abraço para ele que eu ainda não tinha visto. Me disseram que no Fuera Caretas o Látigo fala bem de mim. Ele se chama como eu, Miguel Serrano. E é verdade que há muitos anos a gente se encontrava lá em Colau de Rialba, né? Quando éramos bem jovens, né? E ele teve palavras de carinho para mim lá, e eu também. Gosto muito dele, inclusive quando a gente se encontrou também na Marca TV, trabalhando lá em algumas ocasiões. Apesar de muitos chamarem ele e ele rir, porque ele aguenta bem, né, essa coisa de fogo amigo e tudo isso, e que haja coisas que o Miguel Serrano diga. Bom, este Miguel Serrano aqui não concorda com ele. Há coisas em que sim e em outras não, né? Mas, enfim, a verdade é que ele é um cara que traz informações muito boas e tem informações muito boas. Ele já falou isso sobre Jürgen Klopp. Eu não ouvi dele, mas ontem vi um tweet da Onda Cero, onde ele colabora, atribuindo essas palavras a ele. Bom, não sei se ele dizia exatamente que eu tinha entrado em contato ou que poderia ter começado se eu entrasse em contato com esse cara e com alguma contratação, talvez algum jogador, e não davam nomes, o que é importante. O empresário de Alicante planeja disputar as eleições do Real Madrid, apesar da dificuldade em reunir os apoios e montar uma candidatura forte rapidamente. E como isso é por assinatura e não vamos assinar o confidencial, aqui eles acrescentam. Quem leu, Riquelme teve reuniões recentes com pessoas próximas a Jürgen Klopp, um perfil que ele acredita que teria sucesso no clube. O empresário está há algum tempo em contato com pessoas próximas ao alemão para, quando possível, dar o passo rumo à presidência. Bom, também teria sido bom, de fato, que esse homem tivesse se tornado um pouco mais conhecido entre os sócios. Mas, enfim, acontece que também há um candidato surpresa, que dizem que vai se candidatar, isso saiu hoje também no The Objective, o empresário Eugênio Martínez Bravo, decidido a lutar pela presidência do Real Madrid. Críticos da gestão Florentino Pérez veem as eleições como uma oportunidade única. Eles têm até 23 de maio, no fim da próxima semana. Pesado. Esse senhor me é familiar, mas não o conheço bem. Talvez tudo isso seja para ter uma candidatura única. Não acho que haverá mais. Pero bueno, y que façam força entre eles. Vamos ver, estaremos aqui para contar. E agora sim, vamos com o assunto do Collins. E depois disso, o caso do Florentino Pérez com Rubiales. Bom, para mim, e eu já disse isso, além disso, o Collins tinha me mandado o link do vídeo dele, porque sabe que ele e eu aqui pensamos da mesma forma. E juro para vocês que costumo assistir aos vídeos do Collins de vez em quando, mas nos 2 ou 3 últimos dias, desde a coletiva de imprensa, não tive tempo. É que não deu, não tive tempo de ver nada, porque já tive bastante com as minhas coisas e com a minha família. E tudo isso, então eu nem sabia que ele pensava desse jeito. Mas eu assino embaixo palavra por palavra de tudo que ele disse, né? No início do vídeo, Collins diz que teve muita gente que é isso, que ficou brava e tal, assim como parou de segui-lo. Um monte de gente... Mas ele reclama disso, do que a gente já reclamou muitas vezes aqui. Mas enfim, cada um é livre para fazer o que quiser. E é que, nessa sociedade que idolatra muito certas pessoas, e infelizmente o futebol caiu nisso, já muita gente, não é do Real Madrid, é do Vinícius, ou é do Mbappé, ou é do Florentino. Inclusive, quando você opina algo contra alguém assim, que eles idolatram, acham que você está idolatrando o contrário. Ou a outro, ou ao contrário dele, né? E você diz, não, desculpa, não tem nada a ver. Vivemos em uma sociedade em que tudo é preto ou branco, está tudo polarizado. E então, só porque você opina algo contra alguém, já dizem que você favorece o outro. Desculpa. E não, desculpa. Não é assim. Diz Collins que ele é do Real Madrid, como eu disse outro dia. Eu sou do Real Madrid, não sou do Florentino Futebol Clube, ou do Vinícius Futebol Clube, ou do Mbappé Futebol Clube.
Após essa introdução, ele fala por alguns minutos e concordo totalmente com tudo. Se alguém não defendeu o Real Madrid, foi o próprio clube. Quem não defendeu o madridismo, seus jogadores, treinadores, história e dignidade do Real Madrid, foi o próprio clube por muitos anos. Todos sabem disso. Todos vocês sabem disso. Muitos anos. Que a política de comunicação não é ruim, mas sim a adotada por esta diretoria. Para mim, um senhor aparecer após 11 anos diante da imprensa e dar 4 cutucadas em Canizares, Seguro, Canizales, Rola, Relânio, José Maria Garcia e Castanho, vocês já comentam, que bom, voltou a atacar a imprensa. Até quando? Vocês acham que o Real Madrid, a partir de amanhã, vai fazer uso desses 800 milhões de usuários nas redes sociais, dessa força, desse músculo midiático que nem todos esses meios generalistas e esportivos juntos conseguem alcançar? Nem metade do alcance que o Real Madrid tem, com 800 milhões de usuários, algo de que Florentino Pérez se orgulhou ontem. Vocês acham que o Madrid vai se defender? Já nem falo dos ataques de um usuário do Twitter, evidentemente não, mas dos ataques na mídia, dos ataques que recebemos de instituições, presidentes de clubes, quase diariamente. Ou vão continuar imóveis como sempre? Sem mover um dedo? Se isso acontecer, serei o primeiro a dizer que houve mudança. Olha, aqui eu vejo que Florentino está falando sério. Mas os fatos, não as palavras, os fatos, o que nos dizem é que já faz muitos anos que o único que, até onde sabemos, é defendido a partir desse aparato de comunicação regido pelo silêncio absoluto de Florentino Pérez. Quando ele é atacado pessoalmente, ativa-se esse mecanismo para defendê-lo. O que me parece correto. Claro, ele é o presidente e deve ser defendido. Assim como era necessário defender jogadores, treinadores, torcedores, sócios, história e dignidade do Real Madrid, o que não aconteceu. Despito, me chamo. Eu os demito e não se mexeu um fio de cabelo há muito tempo, tendo a capacidade de poder fazer isso. É que a mídia, deixada de lado pela mídia. Se temos a capacidade de poder nos defender disso, por que não foi feito? Então que alguém venha e encene isso no dia em que faz uma convocação de eleições. A gente fala sobre isso outro dia. Mas tudo bem. Olha, não você. E eu não posso confiar. Porque os fatos me dizem que ele não fez isso. Que eles não fizeram isso. Agora ele dá suas 4 alfinetadas. Mas eu não confio. Não. E olha, eu não confio em Florentino Pérez, no Florentino Pérez atual, porque ele está mentindo para mim. E essa é a maldita verdade. E se alguém está se enganando, são vocês por causa da idolatria que sentem. Eu não. Exatamente. Volto a mencionar um dos meus últimos vídeos. Acho que contei isso em um dos 2 últimos. Aquilo de, bom, e na entrevista de ontem do Florentino. Isso foi contado no vídeo de ontem à noite, na análise da entrevista com o Pedrerol. Quando ele diz, eu, assim que fico sabendo do caso Negreira, e foi bem recentemente, já digo, não, isso não pode ser e tal. E então, por isso o relacionamento rompido com o Barça, né? Desculpa, não minta pra gente, Florentino. Eu contei isso no último vídeo, e ainda com a imagem daquela assembleia em novembro de 2024 no fundo, a Copa da Europa com a 15 já tinha sido conquistada. Caso alguém tenha dúvidas de que foi em novembro de 2024, e o escândalo Negreira já é de fevereiro de 2023. Florentino, ao dizer isso, está mentindo para nós. E alguém vai dizer, bom, ele mente para você, mas não tem problema. É só ver a coletiva de imprensa como um todo e tal. Não, desculpa, mas isso é muito grave. Como o Collins está argumentando aqui, né? E é uma pena que por idolatria a gente não enxergue a realidade. Olha, é uma pena. Mas enfim, muita gente caiu nessa, é uma lástima. Pessoas que já deixaram meu canal e o do Collins, infelizmente... Eu só torço para o Real Madrid. Florentino Pérez mentiu, inclusive sobre o caso Negreira. Também foi levantado o caso Negreira. Ele mentiu quando um jornalista expôs suas declarações vergonhosas na Assembleia do Real Madrid. Não faz tanto tempo. Ele afirmou que eram antes de o caso Negreira vir à tona, mas isso é mentira. Além disso, é uma mentira e tanto. Quer dizer, por 2 anos, algo assim. Não é verdade. Dessa ele escapou. Ele também mentiu quando disse que estavam fazendo um dossiê há 2 anos, um dossiê de 500 páginas no jantar de Natal, ou almoço de Natal com a imprensa, este último. O dossiê tinha 500 páginas, estavam elaborando esse dossiê, criaram as 500 páginas e agora aguardam. Não posso confiar, pois você mente ao dizer que começou esse dossiê há 2 anos. E há 2 anos o Real Madrid, este Real Madrid, e este mesmo presidente, insisto, para mim foi o melhor que já tivemos até agora, mas naquele momento... Penso mesmo. Há 2 anos, este senhor, presidente do Madrid, e digo isso com todas as letras, traiu o Real Madrid. E traiu o Real Madrid porque há 2 anos Florentino Pérez ajudou em tudo. E em tudo é em tudo. Até na sobrevivência do FC Barcelona.
futebol. Por isso minha indignação, pois me sinto traído como madridista. Então, o que eu quero é que esse homem reconheça essa dor, essa afronta que cometeu, não pontualmente, mas de forma contínua, até que o Barcelona o traiu. O que por si só já é uma ingenuidade. O que vocês querem que eu diga? Se ele realmente é uma pessoa com uma capacidade estratégica de visão sem igual, como sempre teve, e agora você deixou que um escorpião que você colocou na sua própria cabeça te traísse e diz, é que ele me picou. Mas como você pôde? Como pôde cair na ingenuidade de acreditar que o Barcelona não iria te trair? Só faltava saber quando. Como você reage com tanta raiva porque o Barcelona te traiu? Bem, tem sido assim, e espero que continue assim, mas até aqui isso não tinha acontecido até meio ano atrás. Foi assim até meio ano atrás, só até meio ano atrás. Desde o caso Negreira, o Madrid já ajudava o Barcelona, inclusive antes disso. O Madrid só ajudou o Barcelona a sobreviver, a ser forte e a competir com a gente. Competir? Sim, é verdade. Não é como disseram ontem, e é verdade. É que a verdade não é só atacar com o caso Negreira, é? Bom, agora ele vai contar. O lance do Olmo é a ideia das alavancas. São muitas coisas. Cara, desculpa. Ou seja, não podemos fazer ouvidos de mercador, nem fechar os olhos para isso, não brinca. Ainda assim, não deixa de ser inadmissível que o Madrid, é preciso ser bem exato, porque o clube não deu nenhum centavo ao Barcelona. Nada saiu da entidade do Madrid. Mas o Madrid, o Florentino Pérez, sim facilitou os 520 milhões em alavancas com os quais o Barcelona conseguiu sair do sufoco. O Barcelona estava morto, eu digo que estava falido, mas simplesmente já não conseguia sair dessa situação. Quando perguntavam ao Laporta, 3 verões atrás, como tiraria o clube daquela situação impossível, ele sempre dizia que era graças à Superliga. A Superliga não aconteceu porque, quando Laporta disse que sairia por não poder ficar e só estava ali pelos 300 milhões, perceberam isso. Florentino consegue, através de Anastácio Lagari, os 520 milhões por meio de uma alavanca financeira. Para mim, isso é algo que considero o maior erro que Florentino Pérez já cometeu. Exatamente. E traição? De ser presidente, insisto, acho que ele precisa se redimir disso. Achei que a coletiva de ontem serviria para anunciar que já tinham apresentado a denúncia, mas ainda não fizeram isso. Dizem que já apresentaram, mas não. Bom, e depois ele conta sobre Dani Olmo, quando o Florentino faz um aceno para Dani Olmo naquele jogo da Supercopa, na final da Supercopa, tipo, aqui você está jogando por mim, ou seja, pela ação do Real Madrid para prejudicar a Liga, foi a inscrição de um cara fora do prazo. Por quê? Inscripción de un tío fuera de plazo, ¿por qué? Porque sim, é que, de verdade, olha, vocês que chegaram até aqui, eu agradeço. Vai ter gente que já foi embora, porque falar mal do Florentino não posso tolerar, ou não posso aguentar, ou não posso ver, e acabou indo embora. Pois olha, essas pessoas têm esse problema. Aqui é que está o problema da sociedade, cara. Que a gente não enfrenta, acontece politicamente também. Ou seja, pessoas que ignoram certas coisas de ambos os lados. Com certas coisas, vão falar mal daquele que eu idealizei e viram as costas para a realidade. E coisas que estão te contando e que são verdade. E que estão documentadas. Y que son clarísimas. E é uma pena. E assim o madridismo se divide quando todos, na verdade, deveríamos ter pedido explicações ao Florentino. Olha, e como se diz? Esqueci a palavra, poxa. Penalizar, não me vinha a palavra. Penalizar isso que o Florentino fez com o Barça. Isso para o torcedor do Real Madrid é, bom, ele mesmo disse, né? Com uma palavra muito pesada, mas que está aí. É uma traição, me desculpem, é uma traição. Isso que, e voltamos ao que falamos no início, Florentino até fez alguns movimentos na época, mas para mim foram insuficientes. Porque depois, como Collins também contaria... Para mim, insuficientes, porque logo como... Collins também. Mas não vou mostrar mais do vídeo do Collins. Para isso, vão lá assistir. É o último vídeo dele. Como eu disse, contaria o que aconteceu na final da Copa. Esses 3 árbitros, um ameaçando o Real Madrid e outro dizendo que o filho ouve coisas por causa dos vídeos do Madrid. Que o Madrid deveria ter se posicionado de forma firme em algum momento durante todos esses anos e nunca fez isso, infelizmente. Talvez a história teria sido diferente, porque o escândalo que você causa em nível mundial é quando finalmente consegue fazer com que todo mundo saiba, né, do que está acontecendo.
E você teria acelerado todo esse processo que agora o Real Madrid quer colocar em prática. Já se passaram 3 anos. Florentino mandou mensagens no WhatsApp para Rubiales sobre arbitragens após o caso Negreira. Mais uma vergonha hoje. Gol do Getafe anulado contra o Barça. Coitado do Barça. Está morto. Eles controlam tudo, os mesmos de sempre, sem usar a tecnologia, adulterando a competição como sempre, do jeito que querem. Eu não posso participar disso. Muito bem, Florentino. Ele provavelmente falava desse lance, pois um pênalti que não... Veja, em 6 de janeiro de 2019, o Real Madrid perde para a Real Sociedade e logo após, o Barcelona enfrenta o Getafe. No início do jogo, o Getafe marca com Jaime Mata, mas o árbitro Guilhermo Quadra Fernandes anula o gol por falta inexistente de Ángel em Englete, que cai no lance. Que cai fulminado. Ao sentir um leve toque nas costas e perceber que a jogada vai acabar em gol, o VAR decide ignorar completamente o grave erro de arbitragem e o Barça vence essa partida pelo placar mínimo, 1-0, não é? Aquele campeonato acabou sendo vencido pelo Barça. É uma pena. Que claro, diz aqui Florentino, ele dizia, olha, é que o VAR controlado pelos de sempre, ele se referia aos árbitros, mas o que o Florentino, eu acho. E o Real Madrid não se esforçou bastante, especialmente na pedagogia, para que todos soubessem disso. É que ali estava a Mediapro, com Jaume Roures, palanquista e avalista do Laporta, e uma empresa muito ligada ao Barça. Além dos árbitros, aqui ainda não se conhecia o caso Negreira, bem na frente do Florentino. Os mesmos de sempre estão aqui, como antes, pois já suspeitávamos, assim como no Real Madrid. Nunca se usou isso para pedagogia ou controle de narrativa. Ao contrário, os outros controlaram a narrativa. Sempre ouvimos que o Real Madrid nunca foi favorecido pelos árbitros. Depois surge o caso Negreira. Primeiro é um choque, depois mudam o discurso. Dizem que é mentira e que não há provas. É impressionante. E o Real Madrid ficou 2 anos calado. 2 anos calado, sem fazer a pressão que deveria ter feito e agora quer fazer. Não, cara, não. Não, cara, não. Tudo bem, se você faz isso agora, porque o Real Madrid tem toda essa força, naturalmente, força que nós, ou quem denunciou, não temos, enquanto o Real Madrid não agia. O Real Madrid sim pode fazer isso. Para outros é mais difícil, não é? Mas, bom, bem-vindos a isso, mas tarde demais. Florentino não mentiu, apesar das pessoas terem dificuldade em aceitar isso. Estamos indo embora, obrigado por assistirem, deixem um like, inscrevam-se no canal. Desculpa se não apareço, mas dá para me ouvir. Não dá para me ver, acho que a imagem sumiu. Me perdoem, não vou cortar o vídeo. Já estamos indo, né? Mas tudo bem, a gente se vê no próximo e eu arrumo a câmera. Beleza, fiquem bem, tchau.